Olá, turma! Continuando a nossa aula de Geografia no capítulo 4, falando sobre o povo brasileiro. Nós iremos abrir o nosso livro na página 295, onde nós falaremos hoje sobre outros povos imigrantes. Então, o povo brasileiro, ele foi originado a partir da miscigenação entre diferentes povos. Sofremos influência de alguns povos como indígenas, africanos, os imigrantes europeus, que eram os portugueses, e os asiáticos. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses povos. Primeiramente, nós iremos falar um pouco sobre os indígenas, que antes do descobrimento do Brasil, o território ele já era habitado por povos nativos, que eram os índios. Então, a população de índios naquela época era entre 2 a 5 milhões de indígenas. Depois vieram os portugueses, que foram os primeiros europeus a chegarem ao Brasil por volta do século XVI. Os portugueses, eles exploraram nossas riquezas naturais, como o pau-brasil, que era extraído dessa árvore uma tinta vermelha que era usada no tingimento de tecidos. E também o ouro. Os portugueses, eles desenvolveram algumas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. Depois foram trazidos os africanos. Então, eles chegaram aqui entre os séculos XVI e XIX. Eles foram capturados e trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos no cultivo da cana-de-açúcar, que era a produção do açúcar, né? Eles foram trazidos para trabalhar no engenho e também nas lavouras de café. Então vejamos agora outros povos imigrantes. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Esses povos, eles vieram para o Brasil principalmente entre os anos de 1870 e 1950, em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Então, esses povos, esses imigrantes, eles saíram dos seus países, né, para virem para o Brasil em busca de melhores condições de vida, para dar uma condição para a sua família. E em busca de trabalho, que na época lá nos países deles, não tinham como eles terem essas condições de trabalho. Então vejamos que estima-se que nesse período nosso país recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas, de imigrantes. Atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo, porém em menor número, como os haitianos, os coreanos, os bolivianos e os venezuelanos. Então, esses são os povos que ainda vêm para o Brasil em busca de trabalho. Só que diminuiu essa quantidade de imigrantes. Então, nós temos aqui, vivendo valores. Os diferentes povos que participaram da formação do povo brasileiro contribuíram com a riqueza e a diversidade da nossa cultura. Deles, herdamos hábitos e tradições que se tornaram aspectos marcantes da cultura brasileira. Então, nós podemos citar alguns exemplos. Dos indígenas, herdamos o hábito de consumir alimentos à base de mandioca. Dos africanos, nós herdamos o uso de algumas palavras como banana, fubá, samba. Dos portugueses, nós herdamos a língua portuguesa,
que é falada em todo o país. Então, é muito importante valorizar essa diversidade. Então, como já sabemos que o Brasil ele foi formado a partir dessa mistura de etnias, né, dessa mistura de povos, então cada um trouxe uma contribuição para a nossa cultura brasileira. Então é de grande importância nós valorizarmos essa diversidade de cultura, né? De povos. Nós temos aqui uma atividade onde vocês irão juntar as sílabas abaixo e formar o nome de 9 povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. A mesma sílaba, ela poderá ser usada mais de uma vez. Então, como vocês estão percebendo aqui, dentro desses retângulos, né, estão várias sílabas e com essas sílabas vocês irão formar 9 nomes que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Na segunda questão, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro? Se for verdadeiro, vocês vão colocar V. Se for falso, vocês irão colocar F. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas? O que vocês acham? Se for verdadeiro, será V, se não, F. Então, a formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos. Bem, aqui nós temos um pontinho. Agora, reescreva a alternativa falsa no caderno, tornando-a verdadeira. Então, a alternativa que vocês encontrarem falsa, vocês vão corrigir ela, tornando ela verdadeira. Terceira questão. Substitua os desenhos por letra. Complete as frases e descubra algumas contribuições de diferentes povos para a cultura brasileira. Então, aqui na letra A nós temos, de acordo com cada símbolo, vocês irão completar essa frase. É uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos. Na letra B, palavras como peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário, são de origem. Letra C, as festas foram trazidas pelos povos ao nosso país. Então, observem cada símbolo e, de acordo com esses símbolos, vocês irão escrever as letras. Então, agora é com vocês. Qualquer dúvida é só chamar.